Então, queridos, boa noite. Então, mais um encontro nosso aqui, seguindo no nosso estudo, do Aquietando a Mente. Então, a gente está no tópico a vacuidade da mente, né, examinando o tópico da vacuidade da mente, e a gente vai seguir, né? Eu acho que a gente termina esse tópico hoje. Ainda tem mais 2 ou 3 tópicos nesse capítulo. E então a gente vai seguir, a gente vai fazer hoje a mesma prática que a gente fez na terça-feira passada, que é essa a condução do lama que ele deu em 2019 no retiro do Tantra Vajra Cortante, que a gente chamou de vacuidade e luminosidade da mente, né? Onde a gente vai estar se aproximando de reconhecer essas características da mente, né? As características de base da mente, assim, né? Da consciência, né? Que é, que é vacuidade e luminosidade. Então a gente vai fazer essa prática e a gente provavelmente vai repetir na sexta-feira, com calma de manhã. Então tá, eu vou fechar os microfones e a gente então segue com as preces, a prática, e aí a gente retoma o estudo. Tudo bom, Alexandre? Sejam bem-vindos, quem estiver chegando aí. Então tá, deixa eu pegar aqui. Então, queridos, convido vocês para então soltar todas as preocupações que a gente tem vivenciado na nossa vida, no Brasil, no mundo. E nesse momento a gente então traga a nossa consciência completamente para esse momento presente do nosso encontro, a gente se conectar com as três joias, com a linhagem viva desses ensinamentos, com essa sabedoria viva, que é a nossa fonte de refúgio. Diante de Guru Rinpoche, lembrando de Guru Rinpoche, que representa toda a linhagem de lucidez, que tocou os nossos mestres e que chegou até nós. A gente então rapidamente aprofunda a nossa motivação, aviva a nossa motivação, lembrando dos 4 pensamentos que transformam a mente. A gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Lembrando que a preciosidade do nascimento humano não está apenas em ter obtido esse corpo, todas as suas faculdades, inteligência, mas principalmente da gente ter também encontrado o Dharma profundo e vivo, ter encontrado as três joias nesta vida, que apontam, né, para a gente reconhecer a nossa verdadeira natureza. Também a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente olha de forma profunda a natureza dos fenômenos, lembrando que todos os fenômenos são como ondas no oceano, surgem e cessam. A gente vê de forma profunda a impermanência sutil e a impermanência grosseira. E a gente, então, se preparando para a nossa morte, que vai acontecer, a gente, então, ressignifica a nossa vida. A gente não perde tempo. A gente aproveita cada momento como prática. E a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda também a natureza interdependente das causas e condições. A lei, né, o karma, a compreensão do karma, da originação dependente. Então a gente cuida das nossas ações. Por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do samsara é um oceano de sofrimento. Enquanto a gente não compreender a natureza do sofrimento, a gente não vai conseguir a liberação. Então, cada vez mais a gente compreende que a fonte do sofrimento surge da nossa própria mente. Então, está nas nossas mãos a gente se liberar do próprio sofrimento, criado pela nossa própria mente, que não reconhece a sua verdadeira natureza, se confunde
com a experiência, com a dualidade, com as aflições mentais, com as ações não virtuosas, com o sofrimento que surge delas. Então, ao me recordar disso, surge em nós essa energia clara que faz com que a gente tome refúgio, que a gente gere o espírito de emergência do samsara, essa renúncia ao samsara, e faz com que a gente aspire que nossa mente possa voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. E a gente vê que esse é o potencial nosso, mas é o potencial de todos os seres que têm mente. Então é natural surgir em nós a semente da Bodhicitta, que é compaixão e amor, aspirando que todos os seres tenham a felicidade de suas causas. Os seres que estão em sofrimentos e que promovem o sofrimento. Tudo isso é confusão. Que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Se livre da ignorância. Então, com essa aspiração, a gente então renova nossos votos de refúgio e bodhicitta. Refúgio nas três joias, nesse caminho de transformação verdadeiro e profundo. E no nosso voto de trilhar esse caminho para trazer benefícios a todos os seres. Liberar a nossa mente para poder ajudar a liberar a mente de todos os seres. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam sukhi choknam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jinso gi pesonam kim drola penchi sangye druparsho Sangye chodam sukhi choknam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jinso gi pesonam kim drola penchir sangye druparsho. Com essas nossas reflexões e aspiração, com nossos votos de refúgio, bodhicitta, a gente então faz a prece das 7 linhas, evocando a presença e as bênçãos de Guru Rinpoche, para que a gente possa remover toda a nossa confusão, todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos. Que a gente possa então receber essas bênçãos e nós, não apenas nós, mas todos os seres, que através de nós a gente possa, das bênçãos de Guru Rinpoche em nós, a gente possa também irradiar essas bênçãos em direção a todos os seres. Na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgênio que no Jansam Pema Gesadam Polam Yasen Chagênio Drunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesudadrukim Jinge Lapti Sheksu So Guru Pema Siji Hum Orgênio Geno Jansam Pema Gesardam Polam Yatsen Chagênio Drunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesudadrukim
Chingi Lopchi Shiksu So Guru Pema Siji Hum. Então, com as bênçãos das nossas aspirações, da nossa prece, nossos votos de refúgio bodhicitta, da nossa pedido de bênçãos para Guru Rinpoche, agora com a prece de 7 linhas. A gente então pode reconhecer que o refúgio final é perfeitamente completo em nós, pois a nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o princípio. Com essa crescente confiança, a gente convida o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós. Ele se dissolve em luz, em esfera luminosa radiante com as 5 cores, as 5 sabedorias da mente búdica. Essa esfera luminosa desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. E recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Buscando sustentar esse reconhecimento, a gente então vai fazer a nossa prática, o nosso estudo a partir desse reconhecimento, dessas bênçãos. Eu convido vocês a encontrar uma posição confortável para a gente fazer a nossa prática de meditação de hoje, né? Seguindo na linha dessa prática de Shamatha e Vipassana na natureza da mente. A gente vai fazer a mesma prática que a gente fez na terça passada. Então, eu convido para ficarem à vontade em relação à tela, fiquem numa posição que possa favorecer a prática de vocês. Deixando a coluna ereta, mas não tensa. A gente pode inspirar de forma profunda 1, 2 ou 3 vezes para soltar o ar estagnado, liberar, né, os resíduos das nossas aflições mentais, principalmente os 3 venenos, apegos, aversões, confusão, dúvidas. Solta. Deixa então que o corpo se acomode, a energia se acalme na postura para nossa prática de hoje. Como sempre, a gente começa estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, preparando-os para a nossa prática de hoje. A gente começa deixando a consciência iluminar todas as sensações estáteis do corpo, todo esse campo somático de experiências. E à medida que o corpo vai relaxando, deixa a consciência iluminar desde o topo da cabeça até a base. E solta todas as áreas de tensões do corpo. Libera as tensões da testa, dos olhos, das mandíbulas, dos lábios. Relaxa os ombros. Deixa o peito se elevar pelo externo e relaxa as costas. Relaxa os braços, as pernas, o abdômen. Deixa o corpo relaxar e se acomodar profundamente onde você está sentado.
Pode manter os olhos fechados nesse momento inicial. Estabelecer o corpo, a fala, em seus estados naturais. E agora, uma vez que o corpo está relaxado, quieto e vigilante, deixa então por alguns instantes que a tua atenção, que a tua consciência ilumine os movimentos da inspiração e da expiração, deixando que a respiração siga o seu ritmo natural, aproveitando cada expiração para soltar, para relaxar mais e mais o corpo, soltar as tensões, principalmente para soltar os conteúdos da mente. No final da expiração, você pode experimentar de vez em quando uma pausa, onde você solta todos os conteúdos da mente. Deixa que a próxima inspiração surja naturalmente, sem esforço. Assim, por meio da nossa atenção à respiração, a gente ajuda o silenciamento da mente, essa fala interna incessante da mente, ajudando a soltar os conteúdos a cada expiração. Isso é fácil estabelecer a mente em seu estado natural, relaxado, aberto e clara no momento presente. E agora deixando os olhos parcialmente abertos, deixe a consciência repousar em seu próprio lugar. Remova a luz da sua consciência de todas as aparências, dos sentidos físicos e das aparências do espaço da mente. Recolha a luz da consciência diretamente para si mesmo, para ficar luminosamente, claramente, consciente da natureza da própria consciência. Sem elaborações, sem qualquer tipo de aparência, de forma nua, a consciência reconhece a si mesma. Nessa prática, nós seremos realmente nambas, como os tibetanos falam, ou insiders, aqueles que olham para dentro. Porque durante esses últimos 100 anos, os cientistas têm tentado entender a realidade olhando para fora. E a consciência para eles permanece um mistério. Mas como numbers, como insiders, nós começamos tentando compreender a natureza da consciência. Ela está aqui. Olhe para ela. Solte todas as camadas de fixações, distração, de embotamento. Observe o fluxo da consciência diretamente, de forma nua. Não há nenhum mistério aqui.
Você conhece diretamente, sem nenhuma mediação, que você está consciente. Você conhece a consciência. A consciência conhece a consciência. Mas agora, olhe para dentro mais profundamente. Você saber que a consciência está se manifestando é óbvio. Mas agora investigue mais profundamente. Você tem a sensação de ser aquele que está consciente, o observador, o agente que está meditando. Você tem essa sensação de ser o observador. Mas como você surge para você mesmo? Como é ser esse observador, esse agente? Apenas olhe diretamente a sua experiência. Você é o observador porque é a mente que observa. Você, como esse eu, esse agente, é apenas uma designação conceitual com base nesta mente. Na verdade, é a mente que está observando. É a mente que está meditando. Qual é a sua experiência agora, neste momento, da mente que está observando? Da mente que é o agente, que está meditando? Quando você observa o agente, observe o que vem à sua mente. Essa mente que é tão poderosa, que causa guerra, que destrói o meio ambiente, que produz várias virtudes como bondade. Essa mente que cria a guerra e a paz. Qual é a natureza dessa mente que é tão poderosa? Observe a sua mente e veja o que você vê. Se é essa sua mente que é o observador e o agente, se ela existe, ela deve ter características. Porque tudo que nós conhecemos, conhecemos por meio de suas características. Uma entidade que nós conhecemos tem determinadas características. Se ela não tivesse essas características, ela não poderia ser conhecida, ela não existiria. Então, pergunte-se agora: quais são as características dessa mente que é o observador? Que observa, que sabe, que medita. Quais são as características pelas quais ela pode ser conhecida? Ela tem alguma forma, alguma cor? Ela tem um tamanho, um formato? Tem um centro, uma periferia? Onde ela está localizada?
Quais são as características pelas quais ela pode ser conhecida? A mente, essa mente que está aqui dentro, versus os objetos que estão lá fora. Com que essa mente está, parece, né? Está aqui dentro, se parece? Ela se move ou está parada? Se você não consegue identificar ou ver nenhuma única característica dessa mente que observa e que age, como você pode dizer que ela existe? E se ela não pode ser observada, como você pode dizer que ela existe? Mas se você concluir que a mente não tem características, se você concluir que de fato ela não existe porque ela não pode ser observada, o que é isso que chegou a essa conclusão? Como é que a mente pode concluir que ela mesma não existe? A mente deve existir. Ela é tão poderosa. Mas tudo que nós dizemos que existe deve ser conhecível. Seja o que for, um buraco negro, a matéria negra, o tempo, o espaço, seja o que for, ele precisa ser conhecível por meio de suas características. Então, por meio de quais características você pode observar a mente? Verifique outra vez. Se a mente não pode ser observada, se ela não tem características, então ela não pode ser considerada como existente. Ela deve ser vazia de existência. Mas se ela for inexistente, ela não pode chegar a nenhuma conclusão. Ela não pode conhecer nada. Então, a mente deve ser igualmente vazia de não existência. Se você chegou a essa conclusão, então descanse nesse saber da vacuidade da mente, vazia de existência inerente, e vazia de não existência, vazia de surgimento e desaparecimento, vazia de ir e vir, vazia de ser uma ou muitas. Descanse de forma não conceitual no saber, nesse reconhecimento da natureza essencial vazia de sua própria mente. Tão vazia quanto o próprio espaço. Mas conforme você repousa nesta consciência da vacuidade de qualquer existência essencial, de qualquer natureza intrínseca da mente, você está consciente de mais alguma coisa, além dessa vacuidade da existência essencial, inerente da mente?
Você também não tem consciência da luminosidade, da claridade, do brilho da própria consciência, da luminosidade da mente, ou seja, essa natureza de clara luz, de cognoscência da mente. Você consegue identificar isso? A vacuidade em si mesma é luminosa. E a luminosidade é vazia. Sua natureza essencial é vacuidade, é abertura. Sua natureza manifesta é luminosidade, é cognoscência. A luminosidade é o sujeito. A vacuidade é o objeto. Mas eles são não duais. A luminosidade em si mesma é vazia. E a vacuidade em si mesma é luminosa. Então, descanse nesse conhecer da não dualidade, de vacuidade e da luminosidade de sua própria mente. Então, vagarosamente, vão soltando, relaxando o corpo, trazendo atenção para esse encontro. Depois dessa overdose de prática de Vipassana, como é que vocês estão? Estão mais, estão mais está sendo mais fácil? A gente está se abrindo mais para olhar assim ou não? Tá aberto aí, mais ou menos, mais ou menos, né? É, como o Lama diz, né? Não é, Engatinhando, né? é, Engatinhando. pronto, muito bem. Não é fácil fazer essas práticas de Vipassana se a gente tem uma mente que está muito agitada. Que a gente, ou seja, que a gente não tem uma, uma, uma calma, né? E um relaxamento, né? No nosso corpo, na nossa energia e na nossa própria mente, né? Por isso a importância da gente cultivar shamatha antes da gente praticar Vipassana, certo? Então isso é natural. Então não fiquem. Não é uma coisa que você. Não é porque. Não é uma incapacidade nossa, de algum de vocês fazer isso. Mas é porque é uma condição da mente. Então a mente com muito. A nossa mente é completamente presa, né, na nossa energia kármica, na energia interna né, das nossas conceitualizações, das nossas dúvidas, do nosso a maneira de estar reconhecendo a nós mesmos, a nossa experiência. Então, a gente está preso nesse. Nós estamos olhando uma dimensão muito sutil que é a nossa própria mente. Então, não é, não é fácil. Se fosse fácil, né? É simples, mas não é fácil. Por isso, porque a gente está preso nos nossos condicionamentos, né? Mas é o caminho. Foi o caminho que o Buda descortinou. E é o caminho que está chegando até nós aqui, pela nossa conexão kármica, né? Oi,
Paulo ou Ana? Oi. O que eu sinto é que a própria descrição, à medida que a Vipassana, ela vai descrevendo os passos. Então, essa descrição, ela me atrapalha um pouco, sabe? Sim, Porque sim, aí a mente vai conceitualizando sim. e no que É, a inocência, na dualidade, e aí ela quer conceitualizar, ela quer botar num quer caixotinho que entender ela cada palavrinha que aprendeu, está sendo dita, né? Enquanto tá sabe? tentando entender uma, já vem outra, né? Aí, nisso que ela não entende, aí ela vai para não sei Entendo. aonde, É, sabe? é, Aí quer dizer, ela precisa saber a descrição, quer dizer, o shamatha, que é importante também, né? Que você tá mais livre dos conceitos, e você só vê aquela mente separada daquela mente quieta, né? E aquela mente quieta separada daquelas coisas aradas todas. E aí, de repente, o Vipassana começa não, a falação, com falação. certeza. Mas assim, Ana, você tem razão pelo que você está falando, porque também, na verdade, a prática de Vipassana, ela tem muitas formas de ser feitas. Ela tem muitas formas de ser feita. Aqui, nós estamos num processo de aprendizado, né? Nós estamos num Aham. processo de nos familiarizar, mas assim, tem muitos modos de ser feita essa prática, e o modo que vai ficar cada vez mais eficiente é aquele que a gente não precisa de muitos conceitos para fazer a prática. Não precisa de muita elaboração para fazer a prática. Aqui nós estamos tendo um direcionamento, né? O Lama está dando como que um ensinamento de como fazer, Uhum. mas na verdade que termina, ele diz, termina sendo uma coisa que atrapalha. Tem um lado que ajuda, mas tem um lado que atrapalha, certo? Mas só para a gente nós ter a noção de que a prática não tem que ser feita de um certo jeito, entende? Não tem que ser, a gente não tem que falar tudo isso, não tem que, não. Você tem que olhar, até por exemplo, o Miguel Rinpoche, ele vem de uma outra tradição, ele, como a abordagem deles é a abordagem do Mahamudra, eles vão apresentando as práticas de forma muito gradual. Então, ele divide essa prática de investigação da mente em muitas etapas. Então, ele faz uma etapa de forma muito breve. Olha e solta. Olha e solta. Então, nós estamos aqui tendo essa perspectiva um pouco da forma que o Lama Alan Wallace traz para nós, que pode ser muito sobrecarregada de conceitos em alguns momentos. Mas eu quero só dizer assim que você se abra um pouco para entender que nós estamos tendo uma orientação mais detalhada, mas que a forma de fazer de fato a gente vai encontrar a uma forma muito mais direta. É olhar e ver que não encontra. Entende? É simples, mas pra gente não também não ficar nessa simplicidade e achar que e não ter elementos para entender o processo, o Lama está dando elementos para a gente entender o processo. Mas o processo mesmo é olhar e soltar. É simples. Mas para a gente, como a gente tem uma mente agarrada com conceitos, com compreensão, com bababá, com detalhamento, com todo, né, a nossa forma de compreender a realidade, então a gente pode precisar, né? Aí vai depender de cada um de nós, as nossas conexões, de uma certa elaboração. Aí o Lama Alan traz um pouco disso para nós, traz um pouco dessa elaboração. Mas, por outro lado, é importante a gente soltar, na verdade, compreender o processo, mas fazer a forma mais direta possível. Menos intermediação de ruídos, de conceitos, né? É olhar diretamente para a natureza da mente. A gente vai olhar e realmente não vai encontrar nenhuma característica de algo, mas também vai ver que não é um nada. Tem uma natureza luminosa, pouco inocente. Então é exatamente essas duas coisas. Vacuidade, ou seja, porque a gente não encontra nada, que é uma. Essa palavra não comunica muito bem, né? A gente estava conversando outro dia. É uma abertura, é um espaço, é como o espaço, como ele diz assim, em algum momento ele diz, é como o espaço, é uma abertura. Ou seja, você não encontra limites, você não encontra bordas. É uma abertura. Né? Não é algo, não tem borda, não tem limite, é uma abertura, é uma vacuidade. Essa palavra vacuidade quer denotar essa condição. Não ter nada que obstrua, que
né, que identifique, que seja uma construção real, assim, né? Que você identifique. Mas também não é um nada. Tem um aspecto luminoso, né? Tem a claridade, a clara luz, tem a cognoscência. Então, isso que é a nossa mente. Então a gente está sendo convidado a ver isso diretamente, olhando, né? E reconhecendo. Aí o Lama traz essas perguntas todas para nos ajudar a quebrar os nossos conceitos de querer achar alguma coisa. Que a gente pode, pela nossa Certo. cultura, achar que esse eu existe. Que se eu está em algum lugar, que ele vai para algum lugar, que ele vai. A nossa tem essa, na cultura cristã, principalmente, né? Que a gente vive dessa alma de que vai encontrar Jesus lá no céu, que Deus. A gente tem esse background. Pode ser que mesmo que a gente escute isso, no fundo, no fundo, no fundo, nós estamos agarrados a essa crença. Entende? Aham. Então, aí a gente tem que olhar de forma profunda, com clareza, e a experiência, o caminho do Buda, como o Lama colocou para nós, né? É um caminho de empírico, é um caminho onde a gente vai olhar diretamente, não um caminho de crença. E para isso a gente precisa. Certo. As ferramentas vêm, as meditações vêm como ferramentas para a gente olhar diretamente, né? Reconhecer a nossa verdadeira natureza diretamente, né? É um caminho de práticas para a gente reconhecer o que já está presente. Só que a gente, como está com muitas camadas de conceitos, né, de confusão, de delusão, e aí culturais também, enfim, blá, 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 aí é difícil a gente encontrar essa base, né? Que é Aham. aí que é essa consciência pura, seria a consciência primordial. Mas antes de chegar nela, ainda tem um meio de campo aí, que é a consciência substrato, que na verdade é a base dessa mente incorporada, dessa mente humana que a gente agora tem, porque ela está vinculada a esse corpo. Mas nós não somos propriamente humanos. Nós estamos. A consciência primordial nesse momento aqui, para nós, está humana. Porque está condicionada a esse corpo. Tem as causas e condições aí que geram essa mente humana. Mas, na verdade, essa mente humana, qual é a base? Ela surge de onde? Ela surge da consciência substrato. E a consciência substrato, na verdade, é uma, é uma, é um aspecto da própria consciência primordial. Quando não há o reconhecimento da base, surge a consciência substrata. O Lama diz assim que é uma tênue separação entre a consciência primordial e a consciência substrata. A tênue separação é o não reconhecimento da base. Quando você não reconhece a base, você está operando, você surge o substrato, que é essa, né, a ausência de reconhecimento, e a consciência que surge daí. É uma consciência que surge autorreferenciada. Aí ela se fecha. Tem um mudra, em vez de a consciência primordial é assim, aí surge um mudra na consciência substrato. Tem uma autofixação, self-grasping, que ele vai, inclusive, falar agora um pouco nesse tópico que a gente vai ler. Então, a gente vai. Aqui, a gente não está, nesse momento, não, nesse ensinamento, a gente não está aprofundando os ensinamentos sobre a vacuidade, sobre né, o caminho do meio, Madhyamaka. Ele está dando uma instrução direta para a gente observar a natureza vazia da mente sem dar uma aula sobre o que é vacuidade, sobre o que é caminho do meio, o que é madhyamika. Ele não está dando essa aula, ele está dando que olhe e veja. E a gente está sendo convidado a reconhecer diretamente o que é isso, né? O que é essa natureza da mente, né? E na verdade, depois a gente vai reconhecer que é a natureza de todos os fenômenos. Agora a gente está olhando primeiro para essa experiência desse eu, para depois a gente olhar para a vacuidade de todos os fenômenos, né? Como é que surge toda a nossa experiência, né? Então tá, vamos Certo. seguindo Tá bom, com, obrigada. com calma, paciência, né? Mas com essa mente, sim, inquisitiva, é muito importante essa mente que busca, com a nossa inteligência, buscando realmente fazer sentido para nós. Naquilo que não estiver fazendo sentido, a gente vai anotando, a gente vai fazendo perguntas, a gente vai, nos nossos lamas que a gente foi encontrando, a gente vai perguntando até que a gente se sinta saciado na nossa dúvida, nas nossas questões. Certo? Esse é o caminho que a gente tem, tá? Então tá. Então, podemos seguir? Voltar lá pro texto?
Então, deixa eu pegar aqui. Começar por onde? Nos localizar, né? Deixa eu pegar aqui o Kindle. Então, nós estamos. Aqui nós tivemos a introdução, tivemos as questões da Faculdade de Sabedoria, as primeiras questões, depois as perguntas da grande vacuidade ilimitada, e agora nós estamos no capítulo Tomando a Mente como Caminho. Depois que a gente teve todo o contexto da prática desses ensinamentos do Dzogchen em relação aos outros caminhos, né? Aí a gente então entrou realmente no ensinamento onde o Vajra Nascido do Lago vai agora dar a instrução de como é que nesta vida você pode alcançar a grande perfeição, né? Nós estamos nessa fase. Só que aí ele, em vez de ele começar, então ele começa pedindo que né, dando aquelas instruções iniciais das práticas preliminares, né? E fazendo, você faz Guru Yoga, se assenta nessa confiança e olhe diretamente para sua mente, primeira coisa. Aí você vê entre corpo, fala e mente o que é que tem a primazia. A gente viu a primazia da mente entre corpo, fala e mente, que é que determina a nossa experiência. E agora, então, ele pede que você olhe para a mente e veja a natureza da mente, as características da mente. Aí a gente está nesse tópico aqui, de olhar a vacuidade da mente. Certo? Ainda dentro desse capítulo, Tomando a Mente como Caminho. Ainda a gente tem 3 tópicos ainda para terminar esse capítulo. Que é a natureza essencial da mente, a fonte das aparências, que vai ser interessante aqui quando ele vai falar sobre isso aqui. Ele vai falar um pouco como é que essa mente né, atribui significado às coisas, né? Ele vai falar muito dessa coisa desse self-grasping, essa autofixação. E aí, os frutos da prática. E aí é que ele passa para as instruções explícitas, onde ele vai falar aí do caminho, de fato, de Shamatha, tá? Uma vez que você reconheceu a primazia da mente e a vacuidade da mente, né, a natureza essencial da mente, aí você agora, se você não se iluminou, porque se você for um praticante de qualidades superiores, pode ser que daí você já atravesse, pá, direto para atravesse a consciência, atinja a consciência substrata, atravesse e tenha já um sabor de Rigpa. Mas se não, você vai fazer um teste lá de 3 semanas, que ele vai explicar aqui nas instruções explícitas, e vai praticar então Shamatha, de tomar a mente impura como caminho, que é, né, repousar na quietude da consciência e meus movimentos da mente, até atingir Shamatha, certo? Aí é onde a gente chega aqui nas instruções explícitas. Mas nós estamos aqui ainda nessa fase inicial de Vipassana, porque ele diz, se você não olha minimamente a natureza da mente, você não tem como você vai ter muitos obstáculos. Ele vai falar né, daqui nesse tópico as instruções explícitas, ele vai falar da realização de Shamatha e das armadilhas que podem surgir no processo. Os nyams, todos os nyams que podem surgir. Então, se você não tem isso aqui inicial para praticar Shamatha nessa abordagem do Dzogchen diretamente, você vai ter muitos obstáculos, podem surgir muitos obstáculos. Por isso é importante fazer esse olhar profundo para a natureza da mente, né? Pelo menos essa mente grosseira, mais grosseira. Até a gente poder atingir uma mente 2.0, como o Lama chama, né? Que seria a consciência substrato, para depois a gente poder atingir, realmente, ter sabor de Rigpa. E a partir daí você começar a olhar de forma profunda a natureza dos fenômenos. Vai desconstruir toda essa solidez, né? Que a gente tem. A gente vai se aproximar da não dualidade, de fato. Né? Então, é um caminho, né? Então, e a gente parou aqui, né? A gente tá ainda na vacuidade da mente, nesse tópico, e a gente parou aqui, a gente vai recomeçar aqui. O tópico anterior, só para ler a parte do texto raiz, só para a gente pegar aqui o fio da meada, né? O tópico anterior foi esse aqui, né? Ele disse, aponte diretamente o corpo, o rosto, é a página 80, tô lendo o texto raiz na página 89. 98, desculpa, 98. Aponte diretamente o corpo, o rosto e a localização daquele que está presente. Investigue sua localização e o ambiente, o tamanho e assim por diante desse ser que está no comando. Nós estamos olhando a mente, certo? Olhe. Por fim, você deve investigar o ato de ir e aquele que vai. E então, observe o destino, o caminho e o ponto de partida da mente, aquela que faz tudo. E observe como ela se move. Se você vê o ato de ir e aquele que vai,
Mostre-me o tamanho, a forma, as dimensões e a cor daquele que vai. Então aqui, né, a gente chegou a ler o comentário aqui, aí a gente vai seguir onde a gente parou, que é aqui. Ele diz: grande vacuidade ilimitada respondeu: ó mestre Bhagavan, eu não tenho olhos, e então não há nada que surja para mim como forma. Da mesma forma, eu não tenho ouvidos, e então não há nada que surja para mim como som. Eu não tenho nariz, e então não há nada que surja para mim como cheiro. Eu não tenho língua, e então não há nada que surja para mim como sabor. Eu não tenho corpo, e então não há nada que surja para mim como sensação tátil. Aí o Lama comenta, o Lama Wallace comenta. O Bodhisattva, que aprende muito rápido, o Bodhisattva Vacuidade Limitada, que aprende muito rápido, aceita o desafio, olhando não para o espelho, mas diretamente para a natureza da própria consciência, né? Da própria consciência mental. Ele recolheu a sua consciência, porque se você mantiver os olhos completamente abertos, é claro que verá formas. No entanto, o Buda o instruiu a ignorar os fenômenos externos, corpo e assim por diante, e a investigar a natureza da mente. Então veja que ele está respondendo isso aqui, considerando o que ele está vendo quando ele está olhando diretamente para a mente. Certo? Esse eu aí, eu não tenho olhos, ele está dizendo, a mente não tem. Ele está olhando para a mente. Então, no entanto, o Buda o instruiu a ignorar fenômenos externos, corpo e assim por diante, e a investigar a natureza da mente. Vamos imaginar que o Bodhisattva, grande vacuidade ilimitada, possui o poder do Samadhi, ou da concentração unifocada, e é capaz de recolher a plena força da consciência, dos sentidos físicos. A plena força da consciência, ele é capaz de recolher a consciência dos sentidos físicos, das formas visuais, dos sons e assim por diante. Então ele está em samadhi, né? Recolhendo-a exclusivamente para dentro do domínio da mente. Talvez até mesmo diretamente para o domínio da consciência substrato. Dessa perspectiva, ele diz: eu não tenho olhos, então não há nada que surja para mim como forma. Ou seja, em seu modo atual de consciência, não há formas, do mesmo modo que não há aparências para os outros sentidos. Essa é uma experiência semelhante ao sono profundo, porém, um sono profundo luminoso, claro, consciente. Ele não está vendo nenhuma aparência para essa experiência, né? Quando ele olha e direciona a atenção para a própria mente, que pode ser a própria consciência, não só a consciência mental, mas a própria consciência substrato. Então aí ele segue, o texto raiz segue. Aí o Bodhisattva continua narrando, né? O que ele está vendo. Portanto, já que me faltam os 5 sentidos e as suas aparências, não surge um eu, um self, né? Não surge um eu, que não tem aparências. Olhando para a base da mente. Se aquele que surge não é demonstrado como sendo real, desse momento em diante, a assim chamada mente também não é considerada real e é, portanto, não existente. É o que ele está reconhecendo, né? Ele está relatando para o mestre o que ele está reconhecendo, né? Portanto, não, se ela não é, se aquele que surge não é demonstrado como sendo real, ou seja, não tem o que eu apontar, desse momento em diante, assim chamada mente também não é considerada real e é, portanto, não existente. Até agora, deveria haver algo que portasse atributos, chamado de este ser, esse self. Já que eu sou vacuidade não originada, ele está reconhecendo essa característica. Já que eu sou vacuidade não originada, a fonte de minha originação é vazia. Em relação à busca da fonte, se eu for olhar, tá, de onde vem então essa mente vazia? Então, se eu olhar a origem da mente, a Terra é algo que eu criei. De maneira similar, todos os fenômenos dos 5 elementos, que seria a base da construção de todos os fenômenos que a gente pode, né, imaginar. Então,
De maneira similar, todos os fenômenos, incluindo água, fogo, ar e espaço, não são nada além de aparências da autoapreensão. Esse termo aqui, autoapreensão, self-grasping, né? O Lama coloca lá no dicionário que ele coloca assim, agarrar-se a uma suposta identidade inerentemente existente de pessoas e coisas. É uma apreensão da identidade de qualquer objeto. Então, essa mente, ela tem, o surgimento das aparências se dá por autoapreensão, por autofixação. Então, quando surge terra, é porque houve uma autoapreensão de uma experiência, solidez, o Lama vai explicar mais à frente, solidez, firmeza, que a gente atribuiu esse nome, terra, né? Então, de maneira similar, todos os fenômenos, incluindo água, fogo, ar, espaço, não são nada além de aparências da autoapreensão. Isso implica que o eu que surge, esse eu, que essa mente que eu estou buscando, esse agente, né? Que surge, não pode ser encontrado em lugar algum. Aí o Lama vai explicar. Tentar explicar pra gente isso, né? Que ele tá vendo, essa experiência que ele tá narrando aí, né? Então, uma interpretação que pode se aplicar aqui é que o Bodhisattva, a grande vacuidade ilimitada, tenha se recolhido inteiramente para dentro da consciência substrato. Ali, os 5 sentidos estão completamente inativos. Então, o Lama está querendo nos lembrar que essa experiência que ele está narrando é dessa capacidade de samadhi que ele desenvolveu, que é o que a gente vai ser convidado a fazer se a gente quiser atingir shamatha, é recolher a mente, soltar a mente de todas as aparências e deixar que ela repouse em seu próprio lugar, essa própria base, que é a consciência substrato, né? Ela diz, é como a gente tivesse agora um novo sistema operacional, uma nova mente, uma mente que agora vai operar a partir de uma outra base, né? Então o Lama está sugerindo que o Bodhisattva, a grande vacuidade limitada, a hipótese que ele está colocando aqui pela experiência que ele está narrando, é que ele entrou em Samadhi e recolheu a atenção, né, a consciência inteiramente para dentro da consciência substrato. Ali, os 5 sentidos estão completamente inativos. Não tem formas, sons, você não está vendo, você está como num sono profundo sem sonhos, né? Só que um sono profundo, né, na vigília, né, na prática, né, lúcido, completamente lúcido, né? Então ali, sim, ali os 5 sentidos estão completamente inativos, bem como as demais faculdades mentais. A mente de ser senciente aquietou, silenciou. Então ali o próprio senso de eu está inativo. Então quando ele está se referindo, quando ele está dando essa explicação aqui, ele está dando a explicação a partir esse referente dessa experiência não é mais a mente comum, é a consciência substrato, é uma outra mente. Que agora aqui a gente não tem essa experiência, certo? Para a gente fica um negócio meio distante um pouco da nossa experiência, porque a gente não está nessa experiência, certo? Então ele vai dizer, então aí ele vai dizer, ali o próprio senso de eu está inativo. Quando se você atingir shamatha, esse senso de eu vai estar inativo. Se aquele que surge, ele diz lá no texto, né? Se aquele que surge, o eu, a essência ou o agente, não é demonstrado como sendo real, desse momento em diante, assim chamadamente também não é considerada como real e é, portanto, não existente. O Lama aqui trouxe de volta o que ele disse, né? Ou seja, quando repousa na consciência substrato, você perde temporariamente a sua mente. A sua psique não está ali. A sua essência não está explicitamente ali. A psique não está mais ali. Ela se tornou inativa, porque não há aparências. Até mesmo a própria mente era apenas uma aparência, e, portanto, é não existente. Não existente no sentido de não verdadeiramente existente. A mente é uma aparência, essa nossa mente humana, ela é suja de causas e condições, como qualquer outro fenômeno. Ela não tem existência inerente. É isso que ele está dizendo. Então aqui ele viu isso claramente porque ele desativou essa mente, que é o nosso convite para nossa prática de shamatha, de atingir shamatha, é desativar essa mente ser senciente.
E ver que ela é uma construção, ela é uma originação dependente de causas e condições. As causas substanciais, que é o fluxo da própria consciência, e as condições secundárias, que é o próprio cérebro, as experiências, os sentidos funcionando. As 8 consciências surgem, né? As 5 consciências de sentidos, a consciência mental, tudo originado dependentemente da 7ª consciência e da 8ª consciência. Então, quando repousa na consciência substrato, você perde temporariamente a sua mente. A sua psique não está ali. A sua essência não está explicitamente ali. Ela se tornou inativa, porque não há aparências. Até mesmo a própria mente era apenas uma aparência, essa mente humana. E, portanto, é não existente. Nesse sentido, né, de não ser, não existente no sentido de não verdadeiramente existente, inerentemente existente. Ela não tem qualquer existência própria, é um fenômeno como todos os outros, surge na dependência de causas e condições. Então, ela não tem nenhuma existência própria, inerente, verdadeira, é apenas uma aparência. Então, as 8 consciências são aparências da consciência primordial. A mente grosseira da nossa, a consciência humana, os 5 sentidos e a operação dos sentidos é uma aparência que surge na consciência, a partir da consciência substrato. Certo? Então, por meio da observação, ou seja, da experiência direta, o Bodhisattva não pôde encontrar nenhuma entidade que portasse atributos, né? Este ser, esse agente. Ao dizer, já que eu sou vacuidade não originada, ele agora começa a se definir. Ele viu claramente uma característica, né? Da natureza da mente, né? Da base, da essência da mente, que é vacuidade, né? Já que eu sou, ele diz, né? Então, já que eu sou vacuidade não originada, ele agora começa a se definir. Continue, aí o Lama diz pra gente, continue considerando as possibilidades de interpretação aqui. Ou seja, o Lama está interpretando que ele está total samadhi, recolhido, a mente dele grosseira se dissolveu na consciência substrata. Então, aí ele diz, a fonte de minha, ele vai repetir o que ele disse, né? A fonte de minha originação é vazia. Em outras palavras, ele quis dizer, eu não tenho origem. Ou seja, a mente não tem origem. Essa mente, esse eu, esse agente, a mente que é o agente, não tem origem. Eu não venho de nenhum lugar. É isso que ele quis dizer com a fonte de minha originação é vazia. Aí o Lama segue. Quando questionado se surgiu da terra, a origem, né? Essa mente surgiu dos 5 elementos, terra, fogo, água, né? Aí ele diz, quando questionado se ele surgiu da terra, pelo contrário, ele responde, terra é algo que ele criou, ou seja, que essa mente criou, imputada conceitualmente sobre as aparências de solidez e firmeza. Então, os 5 elementos são aparências que surgem para a mente. De maneira similar, todos os fenômenos, incluindo água, fogo, ar e espaço, não são nada além de apenas aparências da autoapreensão, desse self-grasping, dessa atribuição de, como o Lama colocou aqui, ele traduziu isso, agarrar-se a uma suposta identidade inerente, o self de tudo, é como se tudo existisse inerentemente, tudo tivesse uma existência inerente, um self, né? Essa self-grasping, surge esse self-grasping, a mente opera recortando a realidade, né? Dando surgimento às coisas, né? Como se tivesse algo ali, né? Então, ele vai dizer, então, de maneira similar, todos os fenômenos, incluindo água, fogo, ar, espaço, não são nada além de aparências da autoapreensão. Aí o Lama diz para nós, tenha em mente aqui que a palavra essência pode se referir não apenas à essência de uma pessoa, mas também à essência de qualquer fenômeno. Certo? No caso, é como se a gente achasse, quando a gente opera com autoapreensão, com autofixação, a gente como se atribuísse uma essência a tudo. Como se tudo existisse inerentemente, né? Não só a nós, o eu, mas como as coisas, né? O mundo, as pessoas, os outros, enfim. Então, tenha em mente que aqui a palavra essência pode se referir não apenas à essência de uma pessoa, mas também à essência de qualquer fenômeno. Alguma coisa surge e então nós imputamos, né, rótulos, terra,
fogo, ar, espaço, e assim por diante, ao fenômeno que surge. E através dessa imputação, ele se torna existente, para essa referente, em referência a essa mente que está imputando, né? Isso implica que o eu que surge não pode ser encontrado em lugar algum, esse self, né? Então, o senso de um eu, não só para em relação a nós, mas aos fenômenos, né? Surge, mas a partir de quê? Quão profunda é a sua realização aqui? Ele não nos diz. Ele está apenas nos oferecendo a sua experiência. Aí o Lama faz uma reflexão e diz: considere duas possibilidades que pode estar acontecendo, né, na prática do Bodhisattva que está relatando isso. Aí ele diz: a primeira das duas possibilidades é, por meio da prática de shamatha, ele atingiu a consciência substrato. Ou seja, não há um eu, não há sensações físicas. As experiências mentais do senso de identidade pessoal e assim por diante estão todas surgindo simplesmente como manifestações ou aparências da consciência substrato. Ela é vazia. Eu sou vacuidade não originada. Por isso que ele diz isso. Tudo que o que as aparências de um eu, ele está vendo claramente, ele viu claramente como é que a mente se forma, como é que a mente humana, essa mente que ele estava operando, né? A mente humana se forma. Então, ela é vazia. Eu sou vacuidade não originada. Ele não está encontrando nenhuma origem ou base a partir da qual a consciência substrato emerge. Além do mais, todas as aparências subsequentes do estado de vigília, quando ele se envolve com a realidade física, são apenas aparências do substrato, o espaço luminoso e vazio da mente. Então, ele está olhando e está vendo claramente que a experiência da vigília, quando ele, né, passa a usar a consciência da mente, a consciência dos sentidos, são apenas aparências que surgem na consciência substrato e ele não vê a origem da consciência substrato. A própria origem da própria consciência substrato é vazia. Então, assim como todas as aparências mentais e sensoriais surgem desse espaço, da mesma forma, todos os processos mentais subjetivos da mente grosseira surgem da consciência substrato. É isso que ele está experimentando. Qual é a natureza das aparências que surgem? Assim que surgem, nós nos fixamos a elas. Nós as encaixamos na nossa grade conceitual. Como é que, então, desse espaço luminoso surgem aparências? Lama está explicando, tentando explicar isso para a gente aqui agora. Ele vai explicar de forma rápida, mas no tópico mais à frente, a fonte das aparências, ele vai explicar com mais detalhes, de novo, assim. Ele vai dizer. Então, assim que surgem desse espaço que é a nossa consciência, a base, assim que as aparências surgem, ele diz, nós nos fixamos a elas. Nós as encaixamos na nossa grade conceitual, cheia de definições e linguagem, e dizemos: ah, isso é terra, aquilo é água, fogo, espaço e tudo mais. O termo para isso é autoapreensão, self-grasping, né? Seja direcionada a si próprio, a outras pessoas ou a outros fenômenos. Então, é uma característica, uma operação da nossa mente consciente, dessa mente que é luminosa, é apreender. Ela aprende a si e aprende aos fenômenos que surgem dessa base. Então, ele vai dizer assim que essa aparência surge, por essa poder da autoapreensão. Que lá na frente, no tópico A Fonte das Aparências, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Estou falando para vocês, para a gente, né, ir se aproximando devagarzinho. Então, à medida que você se aproxima da aparente localização do objeto reificado, né, se a gente for olhar, né, as coisas surgem para essa mente, mas que você olha, você se aproxima para ver aquele objeto que foi reificado, que a gente tem a sensação de que tem uma existência inerente, porque a gente olha e a mente começa a operar com essa self-grasping, aí reifica, e aí pronto, aí, né, vê a separação, né, quando tem um self-grasping, a gente já opera com a separação, e daí a gente reifica, e surge, né, as aflições mentais, né, a nossa relação com aquilo. Então aí ele diz, finalmente chega a esse local, não há nada. Se você olha para o objeto, não vai ver que você não vai encontrar nada. Você olha de forma profunda para nossa experiência, pega uma mesa, pega um copo, mas não encontra um self nos fenômenos.
são originações dependentes, causas e condições se reunindo, né? Então aqui, aí o Lama diz, então essa é uma possibilidade. Ele atingiu, né? Pela prática de Shamatha, ele está repousando na consciência substrato e está vendo claramente isso. Aí ele diz, e aqui está outra possibilidade, o respeito à profundidade da experiência do Bodhisattva. Quando ele diz, eu sou vacuidade não originada, que o Lama está dizendo, ele está dizendo isso, mas aí, será que ele atingiu Rigpa ou ele está só repousando na consciência substrata? O Lama está defendendo que, pelo que ele vai relatar agora e mais à frente, o Lama vai dizer, não, ele está repousando na consciência substrata. Mas a gente poderia pensar que ele está já repousando em Rigpa, mas ele não está. Ele diz, quando ele diz assim, uma outra possibilidade seria a gente achar que ele, quando ele diz eu sou vacuidade não originada, ele pode ter de fato experimentado o Shunyata, a vacuidade, que é algo muito mais profundo do que o substrato. Ele terá ele atravessado todo o caminho e penetrado a natureza da realidade, vendo diretamente que todos os fenômenos são eventos relacionados de forma dependente, cada um deles destituído de vazio de qualquer natureza inerente própria? Será que ele está nesse ponto ou ele está apenas ainda repousando na consciência substrata? Aí o Lama defende que ele está repousando na consciência substrata ainda. Ele não está ainda com a realização da não dualidade completa, né? Com a realização da vacuidade, shunyata. Aí, assim, agora ele está se identificando. Eu sou vacuidade não originada. Mas onde ele repousa? Aí a pergunta que o Lama deixa, é na consciência substrata ou é em Rigpa? Aí ele continua falando aqui, aí o Lama diz, aí ele diz, eu sou a natureza livre de fixações da vacuidade, e, portanto, não há lugar onde eu permaneça. Em relação ao assim chamado corpo, dores, inchaços, nódulos, úlceras e assim por diante, podem aparecer no corpo que surge no estado desperto, mas não estão presentes no corpo de sonho. Né? A pessoa que tem essa experiência desse corpo desperto, que pode estar com dores, inchaços, essas experiências podem surgir nesse corpo desperto, mas se ela dorme de noite e sonha, o corpo de sonho pode ser completamente diferente do que ele está experimentando que ele experimentou na vigília. E as dores, inchaços, nódulos e úlceras que afligem o corpo e membros em um sonho estão ausentes no estado desperto. Você pode sonhar que teve uma perna amputada, e blá, 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 por exemplo. E aí, mas isso não afeta o seu corpo de vigília. Quando você acorda, seu corpo de vigília tá diferente do corpo de sonho. Então, durante o estado desperto, o corpo pode ser ferido ou espancado em punição por um rei. Mas nada disso surge no corpo de sonho. Se isso acontecer em um sonho, ser espancado no sonho, não vai estar presente no corpo de estado desperto. Da mesma forma, ou seja, como se esses corpos tivessem naturezas diferentes. O corpo, eles não são diferentes, né? São diferentes. O corpo de sonho é diferente do corpo de vigília. Aí, da mesma forma, localização, ambiente e quem os possui, quer apareçam no exterior ou sejam apreendidos como sendo internos, nada mais são do que minhas próprias aparências. Esse é o que ele está relatando a partir da experiência que o Lama defende, que ele está repousando na consciência substrata. E tendo claramente que tudo que surge são aparências que surgem da própria consciência substrata. Portanto, eu não permaneço, tanto o corpo de vigília como o corpo de sonho são o referente que ele está falando, as minhas aparências, ele está falando agora da perspectiva da consciência substrata. Portanto, eu não permaneço nem em fenômenos externos nem internos. Nem tampouco fenômenos externos ou internos permanecem em mim. Ele vai dizer que esse mim aqui, quem é o referente desse mim? Aí ele vai dizer, a consciência substrata. São aparências da autoapreensão, desse self-grasping, como um mágico e suas mágicas. Mas não são criados intencionalmente, como no caso do mágico e suas mágicas. A identidade surge, a autofixação surge em relação a um eu, um senso de eu, então as aparências externas surgem automaticamente em relação a essa mente, né, que se fixa. E aí surgiu uma experiência de mundo, né, em relação àquela mente. Mas não tem localização. Ainda que você investigue o destino e seu agente,
Aquele que se move e o seu destino não tem experiência, ele não tem existência objetiva. E então não são acompanhados pela natureza de eu ou meu. Não tem um eu intrínseco e nenhum meu intrínseco. Não estão em algum lugar. Então, assim, toda a experiência que a gente tem na vigília, no sonho, no bardo, da perspectiva da consciência substrato, são apenas aparências que não têm existência inerente. Não estão em algum lugar. Então, mesmo que a gente tenha uma experiência de que a gente está, né, transmigrando de vida após vida, na verdade nós estamos, é a nossa mente construindo a realidade dentro do seu próprio domínio, né? Como se fosse assim, um filme que a gente vê na tela lá, no cinema, a gente vê, no filme você vai, a pessoa vai estar em Paris, vai para não sei para onde, morre, e aí não sei o quê. Mas tudo é dentro do domínio do filme. Não saiu da tela ali. Então, a consciência substrata é como se fosse essa tela onde pode surgir muitas aparências. E essa, a gente tem essa a experiência de vigília, de sonho, e de bardo, e de renascer, tudo dentro dessa consciência substrata. Então, por enquanto, a Lama diz, por enquanto, vamos manter a hipótese de que ele está se referindo à consciência substrato, e nada mais. Há algo aqui que identifique que ele está se referindo a alguma coisa além disso? Da perspectiva da consciência substrato, a aparência do seu corpo no estado de vigília não é nem mais nem menos real do que o seu corpo no estado do sonho ou no bardo do pós-morte. Porque todas essas aparências emergem do substrato, da perspectiva da consciência substrato. Se a gente chegar a atingir shamatha, repousar na consciência substrato, a gente vai ter a gente vai poder conferir essa experiência. É como se aí, por isso que quando os mestres, né, têm esse samadhi profundo, repouso na consciência substrato, eles conseguem se lembrar de vidas passadas, eles conseguem ver esse filme, vamos chamar assim, esse filme sem começo, sem fim das nossas existências, né, das nossas aparências, né? Então, ele vai dizer, o assim chamado, então, da perspectiva da consciência substrato, a aparência do seu corpo no estado de vigília não é nem mais nem menos real do que o seu corpo no estado de sonho ou no bardo do pós-morte, porque todas essas aparências emergem do substrato. O assim chamado corpo físico pode ter dores, doenças e assim por diante no estado de vigília, mas elas não estão presentes no corpo de sonho. Você pode ter um corpo bom e perfeito no estado de sonho, não importando o quão mal formado seja o seu corpo no estado de vigília, e ter ainda outro corpo com características diferentes no bardo do pós-morte. Esses são 3 corpos diferentes, todos surgindo de uma mesma fonte, mas o que ocorre com um não necessariamente ocorre com os outros. Na verdade, eles normalmente são diferentes. Aí ele segue, o Bodhisattva segue transcorrendo ainda a experiência dele. Todos os fenômenos surgem e ainda assim não são nada além do domínio das identidades. Além do mais, corpo, fala e mente nunca existiram separadamente. As suas aparências têm o mesmo sabor. Em todas as aparências do estado de vigília, as aparências do sonho e aparências além desta vida, corpo, fala e mente são indistinguíveis de mim. Surgem de mim, que mim, né? Então, é certo que aquele que vai e o seu destino não são fenômenos reais. Então, nós vivemos uma aparente transmigração de vida para após vida, que realmente são apenas aparências da própria, né, que surgem para a própria consciência substrato. Quem está repousando da consciência substrato está vendo. Quem não está, quem está operando a partir da mente grosseira, incorporada, ela vai ter a experiência aquilo como real. Então, quem está com um corpo de humano vai ter a experiência de um corpo humano no mundo humano. Quem está com o corpo dos infernos vai ter experiência do corpo dos infernos no ambiente dos infernos. Quem tem um corpo de animal vai ter a experiência do corpo de animal no mundo de animal. Porque a gente está ali tendo a experiência vinculada àquela mente.
Mas se você transcende essa mente para a base da mente, aí a gente começa a ter experiência diferente. Então, se você está na consciência substrato, a gente tá tendo uma experiência diferente. Tá vendo isso tudo como aparências, o corpo de sonho, o corpo de vigília, aí o corpo do, se a gente passar pelo bardo, né? O corpo do bardo, com lucidez, né? E da morte do bardo, a partir da consciência substrato, a gente vai ver como aparências. E se a gente atravessa a consciência substrato para Rigpa, aí a gente vai ser um Buda, né? A gente vai ver claramente a gente vai acessar o potencial ilimitado da nossa mente. Aí a gente vai estar completamente liberada. É uma outra experiência. Então, aí ele vai dizer, quando o Bodhisattva, vamos já terminar esse tópico agora aqui. Então, quando o Bodhisattva, grande vacuidade ilimitada, diz que todos os fenômenos não são nada além do domínio das identidades, aqui em cima, ele disse, né? Ele está se referindo a Rigpa? Ele chegou a tal profundidade que o Lama está defendendo que não, ele ainda não chegou em Rigpa, ele está ainda na consciência substrata. Até o momento, eu ainda não vejo evidência de que ele tenha ido além da consciência substrato. Ele já falou sobre como a mente pode deixar o corpo e a fala se tornar muda. Portanto, de alguma forma, são distintos. Então, ele ainda não está na experiência de completa experiência da não dualidade de Rigpa. Ele tem ainda a consciência de que tem corpo, de que tem fala, de que tem mente. Mas que essa mente ampla manifesta todas essas experiências, que é a consciência substrato, né? Mas ele não está em Rigpa ainda. No entanto, aqui, o que ele descreve, assim, ele já falou sobre como a mente pode deixar o corpo e a fala se tornar muda. Portanto, de alguma forma, essas experiências são distintas ainda. Tem o corpo, tem a fala e tem a mente. Então, ele ainda não está vendo como da experiência de Rigpa, que veria isso como indistintas da própria consciência. Ele está vendo distinção ainda. No entanto, aqui, o que ele deve estar querendo dizer é que todas as experiências da fala não estão nunca separadas da mente. Quando ele diz, todos os fenômenos surgem, ainda assim não são nada além do domínio das identidades, aqui ele está falando do domínio das identidades, ele está falando do domínio da mente, e não de Rigpa, é isso que o Lama está querendo dizer, né? Então, não são nada mais do que expressões, aparências para a mente. Da mesma forma, todas as experiências do corpo não são nada mais do que manifestações da mente. Tanto a fala, como ele chegou à conclusão lá no começo de que a mente é primordial entre corpo, fala e mente, então tanto o corpo como a fala são manifestações da mente. Então nós nunca tivemos qualquer contato com o nosso próprio corpo, com a nossa própria fala ou com a de qualquer outra pessoa que tenha existido de forma isolada ou separada das nossas próprias mentes. Todas as nossas experiências são aparências para a mente. Mas são experiências distintas da mente, né? Corpo e fala, mas são aparências que surgem para a mente. Então, como podemos experimentar as aparências de corpo, fala e mente como tendo um só sabor? Aí o Lama vai terminar esse tópico com essa sugestão, né? Dessa prática, que a gente pode fazer essa prática para ter essa experiência. Porque ele está dizendo aqui, né? Além do mais, corpo, fala e mente nunca existiram separadamente. As suas aparências têm o mesmo sabor. Então o Lama está dizendo, a gente pode chegar próximo dessa experiência que ele está tendo, repousando na consciência substrato, agora aqui. Né? Como podemos experimentar as aparências de corpo, fala e mente como tendo um só sabor? Uma forma é, ao fazer a prática, aí ele vai dizer, né? Ao fazer a prática simples de atenção plena à respiração, se a gente fizer essa prática, por exemplo, de atenção plena à respiração, ele convida a gente se quiser, a gente pode ter um rápido sabor de experimentar corpo, fala e mente como tendo um só sabor. Ele diz, faça a prática simples de atenção plena à respiração, mas deixe algumas vezes que a sua consciência preencha todo o seu corpo, porém com o mínimo possível de sobreposição conceitual. Ou seja, pare de imaginar qual é a aparência do seu corpo. Então você deixa a consciência iluminar todo o campo somático, deixa a consciência não conceitual, deixa a consciência repousar nas sensações táteis e não na imagem que a gente tem do corpo,
no conceito que a gente tem de perna, braço, barriga, peito, né? Por exemplo. Então ele diz: pare de imaginar qual é a aparência do seu corpo. Observe se consegue deixar de lado todas as sobreposições baseadas na memória da aparência do seu corpo e deixe a sua consciência permanecer tão límpida quanto possível. Simplesmente observe o que está sendo apresentado ao sentido tátil a cada momento. Os ritmos, os tremores, os formigamentos, os movimentos que ocorrem no corpo. Então, ele diz, então, uma forma da gente experimentar esse um só sabor de corpo, fala e mente é a gente deixar a consciência não conceitual observar, primeiro o corpo, no caso, né, as sensações táteis. Aí ele diz, enquanto mantém a atenção dessa forma, observando então o ritmo da inspiração e da expiração, aí você deixa, então a consciência observar essa energia, o fluxo de energia que está ligado, né, o sistema nervoso que está ligado à respiração, está ligado à fala, né? Aí, enquanto você mantém a atenção dessa forma, nua, direta, nas sensações táteis, observando também agora o ritmo da inspiração e da expiração, você também pode tomar consciência dos pensamentos e das imagens que surgem na mente, né? Então, pode lhe ocorrer que esses pensamentos e imagens não estão acontecendo em um local diferente do seu corpo. O corpo ao qual você está atento não é demarcado por uma área que possui sensações táteis e imagens, enquanto pensamentos ocorrem em um outro local. O domínio da experiência do corpo é simplesmente um subconjunto do domínio da experiência da mente. Eles não são nem separados, nem adjacentes, como se fossem duas coisas coladas. Eles têm um só sabor nesse sentido que ele está querendo dizer para a gente. A gente pode experimentar esse um só sabor, uma prática dessa simples de repousar a consciência nas sensações táteis do corpo, não conceitual, né? No corpo inteiro, na respiração e na própria mente. Então a gente vê que a nossa experiência é como se ela é inseparável da própria mente. Quem é que experiencia as sensações táteis? O que são as sensações táteis? São aparências para a mente. O que é experimentar o fluxo da respiração, a energia? São aparências da mente. O que é experimentar pensamentos e imagens? É aparências da própria mente. Então, toda a experiência do corpo nada mais é do que sensações surgindo para a mente. Então, de uma maneira semelhante, o Bodhisattva diz que as aparências de corpo, fala e mente no estado de vigília, nos sonhos e no pós-morte são indistinguíveis de mim. Ou seja, elas não existem além de mim, separadas de mim, com alguma natureza diferente da minha. Aí ele vai dizer, qual é o referente de mim aqui? Eu sustento que ele está se referindo apenas à consciência substrato. Certo? Então aqui a gente conclui essa investigação da vacuidade da mente. Ele reconhece, o Bodhisattva vacuidade reconheceu, olhando diretamente para a mente, atravessando a mente grosseira, repousando a consciência substrato, que a mente é vazia. E tudo surge como aparência expressa mente. Tudo que surge são aparências inseparáveis da própria consciência substrato. Então aqui a gente vai agora entrar uma referência mais profunda na natureza essencial da mente. A gente vai olhar agora para a consciência substrato, né, agora. Ver as características dela, né? Que é vacuidade e luminosidade, né? A união de vacuidade e luminosidade, né?
gente vai chegar aqui. Que é mais ou menos o que essa prática do Lama que a gente fez hoje estava tentando nos conduzir, né? Só que a gente não está em Samadhi, a gente não está nas condições do Bodhisattva, uma faculdade limitada, né? A gente está estudando, compreendendo o caminho para a gente poder, um momento, aplicar, de fato. Como o Buda fez, como os grandes seres fizeram, Padma Sambhava fez, né? E do John Limpa fez. E a gente pode fazer. Tchau, Cris, querida. Então tá. Então a gente conseguiu passar por esse tópico. Somos guerreiros aqui. Então a gente segue, né? Então vamos olhar. Se não tivesse toda essa explicação, isso aí seria completamente grego para mim. Não, também nós estamos desvendando aqui e assim, porçõezinhas, né? E o Lama nos ajudando aqui trazendo luz um pouco, né? Mas o que vai realmente iluminar esse processo é a nossa própria prática. Que a gente não tenha dúvida disso. Esses ensinamentos não são para a gente aceitar, decorar. É para a gente aplicar. Certo? Essa é a perspectiva. Essa é a perspectiva. Então aqui a gente está Flori, tendo. Oi. Oi, tem só Lívia. uma perguntinha. Não diria perguntinha, né? É pequena, mas é profunda. Profunda. Eu não entendi o ponto como é que ele viu que o Bodhisattva estava na substrato e não estava em ripa. Como é que ele Eu acho teve que essa conclusão? no próximo ponto ele vai deixar mais claro isso. No Ah, próximo ponto. tá. No próximo ponto. É porque ele ainda está vendo o espaço e a mente como algo separado. A luminosidade, a mente separada do espaço da experiência. Tem uma dualidade operando ainda. Então, aí ele ainda não ele não iluminou a consciência substrato. Essa 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 dualidade que está presente ainda na consciência substrato. Então, é por isso que ele afirma claramente isso. No ponto seguinte, ele vai falar, vai tocar nesse assunto. Ele vai falar sobre o espaço. Aí ele vai Uhum. ver que aí ele ainda está separando o espaço da luminosidade. Porque É porque ele faz a diferença de corpo, fala e mente? mas Porque ele não só faz por essa isso. diferença? Não, mas não só por isso. É porque ele ainda vê a experiência da mente como separada do próprio espaço da experiência. Entendeu? Aí ele Entendi. não atravessou para Rick, ele está ainda na consciência substrato, Uhum. certo? Quando ele vê Tá. que o corpo, fala e mente tem um só sabor, ele está vendo que corpo e fala são aparências da mente. Então, a nossa experiência são. Ele fica claro e evidente que entre corpo, fala e mente, a mente é primordial, tudo são aparências para a mente. É como se ele tivesse na perspectiva Chitamatra, conhecendo que tudo é aparências para a mente. Mas ele ainda não tem clareza, ainda vai descortinar para ver claramente a natureza da mente, dessa mente, né? Entendeu? Ele tá ainda olhando a natureza da mente. Certo? Aí ele vai ver agora a natureza essencial, né? Da mente. Ele viu a vacuidade, mas ele vai agora olhar de forma. Agora, o próximo ponto é a natureza essencial da mente. Esses nomes são confusos para a gente, deixa a gente dar um nó assim, na cabeça da gente um pouco, né? Mas faz parte. Faz parte aqui. Isso é o nosso karma, nossa conexão kármica. Né? E mais à frente, né, a gente perseguindo aí esse aprofundamento, mais à frente no investigando a natureza da mente, o Lama vai explicar, deixa eu ver aqui, ele fala bem rapidinho. O Lama vai explicar, ele vai explicar assim: quando o atingimento de Shamatha combina com uma série de práticas de Vipassana, essa pesquisa esclarece 4 aspectos da natureza da mente. Isso aqui no Investigando a Mente, lá no comecinho, acho que na introdução. Ele vai dizer:
Quando o atingimento de shamatha combina com uma série de práticas de vipassana, essa pesquisa, esse aprofundamento, essa investigação, esclarece 4 aspectos da natureza da mente, com base em descobertas empíricas e replicáveis feitas por milhares de contemplativos em toda a Ásia. Porque o Lama está aqui defendendo a possibilidade de você conhecer a consciência, né? E tem métodos para isso, né? Que é o método dos contemplativos, ele diz. Então, são eles. Né? Ele vai dizer, essa pesquisa esclarece 4 aspectos da natureza da mente, com base em descobertas empíricas e replicáveis, feitas por milhares de contemplativos da mente. São eles, esses 4 aspectos da natureza da mente, que vão ser esclarecidos, revelados, se a gente perseguir nesse caminho de shamatha e vipassana. Aí ele vai dizer, são eles. A natureza fenomenológica da consciência vai ser revelada. A natureza essencial da mente, a natureza última da mente e a natureza transcendente da consciência, que se encontra na própria base da realidade. Ó, aí deu um nó mais ainda. Mas só para a gente ter uma ideia de que nós estamos entrando num ambiente muito sutil, que a gente não tem, primeiro, familiaridade em olhar, na nossa cultura, principalmente, nossa formação, né? Que é profundo, né? E que para quem olha, para quem já olhou de forma profunda os contemplativos, né? E seguindo o caminho que é replicável, ou seja, as práticas, né, os métodos todos, as práticas de shamatha, as práticas de vipassana, a gente vai reconhecer claramente a natureza fenomenológica da consciência, e ele vai explicar aqui esse aqui vai ser maravilhoso a gente estudar, a gente ler, né? Então, esse aqui, pra gente que está aqui nesse momento, começar a ler pelo menos, esse aqui é o capítulo A Natureza da Mente, tá? Tem introdução, mas tem o capítulo A Natureza da Mente. Então, ele está falando aqui, ele vai explicar a natureza fenomenológica da consciência, a natureza essencial da mente, a natureza última da mente e a natureza transcendente da consciência. Porque ela tem a natureza fenomenológica, que é a luminosidade, cognoscência, mas tem a natureza transcendente, que é Rigpa, certo? E em relação à mente, tem a natureza essencial da mente e tem a natureza última da mente. Aí a gente teria que ver a distinção que ele faz aqui. Então, só para a gente se familiarizar com esse reino, né? É um reino profundo. Tá bom? Mas a gente vai devagarzinho, vai chegando e vai se aproximando devagar. Tá bom? Vamos fazer a dedicação de hoje? Deixa eu compartilhar. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonanditam Chesipanim Tomnini Pedranam Panjeshim Keganachi Balon Trupaim Si Petsoledro Wadro Warsho. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação.
A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. O John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisandeusen possa florescer e permear os 3 reinos, que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adinho da Orgin Lama Druyane, Droatika Malupa, Dei Salagopa, Show. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. É bem interessante ver isso, assim, os diversos mestres e as diversas linhagens, diversas formas que são trazidos os ensinamentos, porque cada um vai apresentar a partir de uma perspectiva, né, com uma característica, assim, né? Se a gente olhar o Lama Santa, Lama Wallace, Miguel Rinpoche, Zonza Khyentse, o Eric Pema Kun, são mestres que estão mais próximos de nós, dando ensinamentos de prática pra gente, assim, né? O Tenzin Wangyal Rinpoche, a gente vai ver que cada um vai trazer aspectos e formas e práticas e métodos diferentes para nos ajudar, mas todos eles vão estar apontando nessa direção. Alguns métodos vão ser mais, a gente se conecta mais. Alguns vão, a gente pode ser que a gente fique óbvio para nós qual é o método que está funcionando para a gente e aquele que a gente quer aprofundar. E pode ser que a gente consiga fazer uma conexão com vários desses métodos sem se confundir e fazendo com que todos esses métodos nos ajudem, entende? A ver aspectos. Então, tem hora que é importante a gente aprofundar nos conceitos, na compreensão da visão, mas tem hora que o melhor é a gente soltar e rezar. Rezar, fazer uma sadhana, pá, entendeu? Tem hora que é bom a gente só se conectar com a energia, com o Lung, com práticas com o corpo, enfim. Então, só para a gente ter essa compreensão assim, de que são métodos variados, de perspectivas variadas, para poder conectar, fazer conexão com as nossas características, né? Com os nossos anseios, com o nosso modo de ver as coisas e que funcionem para nós e para nos ajudar. Então, a gente não vai precisar fazer tudo e a gente não vai precisar. E pode ser que coisas a gente vá mais à frente ficar claro para nós que não é o nosso caminho. Nosso caminho é outro, é esse, é aquele que está funcionando melhor para nós, entende? Então, isso vai ser um amadurecimento da nossa prática. Porque a gente vai estar encontrando o Dharma, encontrando claramente os nossos obstáculos, e a gente vai ver aquilo que está funcionando para remover os obstáculos para nós. Entendeu? Então, por isso a diversidade, e por isso também a diversidade pode ser, digamos assim, nos atrapalhar um pouco, mas também pode ser de ajuda. Porque a hora a gente percebe uma coisa, outra a gente. E pode ser uma coisa que vai nos dando cada vez mais confiança, porque um está dizendo assim, eu entendi, outro está dizendo assim, uau, que ficou mais claro ainda. Pronto, aí a gente vai juntando as coisas e fazendo funcionar para nós. Tá bom? Então tá, queridos. Obrigada aí pela companhia nessa jornada aí. Obrigado, Florinha. Tá bom, um beijo para vocês. Obrigada, Boa noite a Florinha. todos. Obrigada, Boa noite. pessoal. Boa